Bom dia a todas e todos. Gostaria de saudar o presidente da comissão e já agradecer o convite para estarmos aqui debatendo esse tema tão importante para o Estado, o deputado Tiago Silva. Comentar também os deputados proponentes desse debate, o Sebastião Melo e o Fábio Osterman. Os outros deputados aqui presentes, o Zé Nunes, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul, aqui sempre conosco na defesa do Banrisul, o Marrone, o Giuseppe Riesgo, e os debatedores aqui, junto conosco, o Matheus Bandeira e a Débora Morges. Queria comentar também os colegas da direção do Sindicato de Bancários, da FETRAF, a nossa Federação Estadual, aqui dos bancários, estão aqui junto conosco, acompanhando esse debate. Dizer que, em primeiro lugar, o Sindicato de Bancários, da FETRAF, o movimento sindical bancário, diferente do que se está falando de outras posições aqui, não só é contra a venda das ações do Banrisul, mas é contra a privatização do Banrisul. Nós defendemos o Banrisul público, né? Sempre defendemos o Banrisul público, temos uma luta histórica em defesa do Banrisul público. Deixar claro que essa discussão da privatização nós vemos, infelizmente, está para ter o aniversário do banco dia 12 de setembro e a gente volta a esse tema, né? O banco fazendo mais um aniversário, o Banco Público Gaúcho, nós voltamos a esse tema. Desde a década de 90 vem esse tema. E os estados que fizeram o que o neoliberalismo dizia que tinha que fazer para salvar o Estado, que era vender os bancos, estão tão endividados quanto o Rio Grande do Sul. É só ver o Estado de Minas Gerais e o Estado do Rio de Janeiro, são dois dos estados mais endividados, e eles cumpriram a cartilha do neoliberalismo na década de 90, venderam seus bancos públicos. Isso não resolveu o problema, pelo contrário. Além de não resolver o problema financeiro dos estados, hoje esses estados não têm condições de fazer política econômica autônoma, de desenvolvimento de regiões do seu estado, de desenvolver setores importantes para a economia do estado, porque não tem um instrumento de crédito. Abriram mão disso para a iniciativa privada, alguns até para a iniciativa privada estrangeira, como é o caso do Banespa, que foi vendido para o Santander, e esses estados não melhoraram. Então, acho que eu não vou me deter muito em números, porque tanto a Débora como o Matheus fizeram esse histórico. Aqui vou centrar mais na questão política. Então, queria deixar bem claro, primeiro, essa posição do Sindicato de Bancários da FETRAF contra a venda do Banrisul, não só das ações. Inclusive, ver dados, né? O Banrisul hoje é um banco lucrativo, tanto é que todo mundo quer. O ano passado tem mais de 1 bilhão de lucro. Agora, no primeiro semestre, já tem um lucro 29,5%, quase 30% maior do que o ano passado, que significa que vai continuar lucrando. Todas as vendas de ações foram prejudiciais ao Estado. Mesmo aquela de 2007 da IEDA, que foi por um valor maior, na época foi vendido por 2 bilhões, o Estado, coube ao Estado 1 bilhão e 200. Se o Estado não tivesse vendido aqueles 43%, já teria, hoje, arrecadado em dividendos perto de 2 bilhões. Ou seja, a médio e longo prazo, a venda de ações ela é prejudicial ao Estado, né? Outra, sempre a história da venda das ações vem com mentiras e descumprimento das promessas. Porque mesmo a IEDA, que disse que ia vender não para botar no Caixa Único, e sim para criar um fundo previdenciário, no final do seu governo, para tentar se reeleger, botou o dinheiro no Caixa Único para fazer estrada, para fazer algumas obras e tentar se reeleger. Portanto, mentiu para a população gaúcha quando disse que a venda das ações, o dinheiro que o Estado estava arrecadando, seria para a criação do fundo previdenciário para resolver o futuro das aposentadorias, da Previdência dos funcionários do Rio Grande do Sul, que era deficitária, né, em tese na época. E não resolveu. E não fez isso. Botou no Caixa Único, então, mentiu também. O governo Sartori, nós fomos, agora teve ação do Matheus Bandeira contra a venda de ações do governo eleito, mas no governo Sartori, os protagonistas de ações fomos nós, inclusive usando pareceres da Débora de outras agências. Nós, o Sindicato de Bancários da FETRAF, fomos protagonistas mostrando para a população e mostrando para todos o quão vergonhosa era aquelas vendas de ações, o quão criminosa, porque, além de estar muito abaixo do preço, né, simplesmente para ir para o ralo do Caixa Único, tinha várias irregularidades. Teve venda de ação sem fato relevante, que nós denunciamos para o MPC, para a CVM, para o Ministério Público de Contas, para o Tribunal de Contas, teve processo, inclusive a CVM abriu um processo que nós denunciamos, inclusive, crime financeiro naquela época. Inclusive crime financeiro, porque teve uma venda de ações que, além de não ter um fato relevante,
ela foi organizada pelo BTG Pactual, que era o banco do ex-diretor, que o ex-diretor financeiro do Banrisul, na época, tinha trabalhado no BTG Pactual, e quem comprou foi uma empresa que ele e os sócios deles tinham sido sócios também. Né? A maioria das ações foi comprada pela Virtual, que era a Plural, né? Que era, então, um caso muito estranho na época, né? de irregularidades cometidas e que nós denunciamos. E não foi, na nossa opinião, não foi porque o governo viu que estava baixo o preço, por causa do escândalo que se deu naquela época, de tantas denúncias e abertura de processo da CVM, do Tribunal de Contas, que o governo recuou na venda daquele lote grande de 100 milhões. Não foi porque o governo achou que estava baixo, e, não, vamos deixar para fazer o melhor negócio do próximo governo. Não, o governo simplesmente não vendeu como queria, porque foi uma discussão muito grande. Todo mundo se lembra, o nosso sindicato, inclusive, ganhou as páginas de todos os jornais com essas denúncias, porque chegou até a CVM, que raramente abre um processo, abriu dessas denúncias de crime financeiro que nós fizemos. E como disse a Débora, na época nós usamos até pareceres da consultoria deles, que não podiam nos acusar de estar usando o parecer de quem era contra a privatização, porque é uma consultoria privada e que defende a privatização, mostrando que as vendas foram muito abaixo do preço. Então, infelizmente, esse processo de dilapidação do patrimônio do Banrisul, ele vem ocorrendo há muito tempo, desde 2007, lá, quando venderam 43% das ações, continua agora no governo Sartori e continua. E é o descumprimento de promessas, né? Porque o Leite, todos aqui citaram, com razão, ele disse, na época até nós tentamos conversar com ele quando era candidato, ele prometeu nos receber e acabou nos recebendo, ele disse que era contra a privatização, e eu acho, aí é uma opinião, que não contra, por princípio, nem ideologicamente, como nós, porque ele antes tinha dito que não tinha que ter preconceito quanto à venda do Banrisul. Ele mudou na campanha por uma questão eleitoral, porque mais de 70% da população gaúcha é contra a venda do Banrisul. Então, era muito difícil para um candidato com chances de ganhar defender a privatização do Banrisul. Então, ele defendeu daí contra, agora tem essa contradição, mas por quê? Por que a população gaúcha, mais de 70%, é contra a privatização do Banrisul? Porque o Banrisul é um banco, além de lucrativo, está presente em 96% dos municípios gaúchos, ou seja, com agências, postos de atendimento, coisa e tal. É um banco que bancariza, tem quase 100 cidades, que se não tivesse o Banrisul não teria sistema financeiro, não teria bancarização. É um banco que tem mais de 4 milhões de clientes, e é um banco que dá dividendo para o Estado. E outra, é um banco importantíssimo nas regiões do Estado. Tanto é que nós, a FETRAF e o Sindibancário, sempre que a gente faz uma campanha que começa a ter ataques ao Banrisul, em defesa do Banrisul, nas câmaras de vereadores do interior, nós pegamos o apoio de deputados da extrema-direita à extrema-esquerda. Por quê? Porque todo mundo sabe da importância do Banrisul, principalmente para as comunidades do interior. Então, esse debate que volta do Banrisul, além do ponto de vista financeiro, tanto o Matheus Bandeira quanto a Débora Morte aqui mostraram o prejuízo que é para o Estado, o erro que é para o Estado, ele, do ponto de vista político, ele é pior ainda, porque nós vamos estar vendendo a galinha dos ovos de ouro do coisa, nós vamos estar, como disse o Sebastião Melo, nós vamos estar fazendo algo que não vai servir para nada, porque esse dinheiro vai para o Caixa Único, não vai resolver os problemas do Estado, e nós estamos, no fundo, eu acho que tem uma questão ideológica, de enfraquecimento do banco. Por quê? O governo do Estado tem técnicos também, e esses números que o Matheus Bandeira deve botar, eles devem conhecer. Eu acho que a tática é outra. Como o governo se comprometeu a não privatizar o banco, a tática é começar a desmontar o banco, enfraquecer o banco, para a população começar a ficar contra o Banrisul público e, no futuro, eles poderem vender com o apoio da população. Ou seja, porque para enfrentar um plebiscito ou acabar com hoje, até a última legislatura, o governo não tinha de forma nenhuma maioria nessa Assembleia aqui para derrubar o plebiscito no caso do Banrisul. Teve no caso da CE, da CRM da Sulgás, mas no Banrisul não tinha. Né? Qualquer estatística aqui dava que a maioria dos deputados, inclusive deputados da base do governo anterior, eram contra a privatização do Banrisul e contra tirar aquele item da Constituição Estadual que obrigava o plebiscito. Portanto, o governo tinha muita dificuldade em fazer isso, por isso que optou pela venda de ações. E agora, novamente, o governo vem
fazendo ações que são criminosas. Eu acho que, inclusive, infelizmente, a nossa justiça não anda, porque nós, na época, denunciamos erros, como o Matheus denunciou, de coisas que não poderiam ter ocorrido na venda de ações, vários erros jurídicos, financeiros, crimes contra o Estado, que podia ser, nós, inclusive, denunciamos o governo do Estado por improbidade administrativa e gestão temerária, porque os fatos, mas, infelizmente, as coisas estão, né, as denúncias foram abertas, os processos foram abertos, mas não tivemos nenhum avanço. Mas achamos que esse processo ele continua sendo danoso para o Estado, porque, como disse agora, vendendo essas ações, tu enfraquece o banco, né? Tu enfraquece o banco, a gestão do banco também ela começa a ter cada vez mais a influência da iniciativa privada. Isso faz com que, se o banco tem se o Estado tem uma visão de usar o banco para desenvolver política econômica, vai ter uma contradição com os acionistas que querem simplesmente o lucro, né? Querem ações que têm mais lucro, sendo que, para nós, um banco público ele não pode ter, ele deve ter lucro, mas o foco dele não pode ser só o lucro. Um banco público tem que cumprir um papel de desenvolvimento do Estado, como a Caixa Econômica Federal cumpre, fazendo todos os financiamentos sociais, todos os investimentos sociais do governo federal, o Banco do Brasil, com o crédito rural, BNDES, BRDE, Badesul. O banco público ele não pode ser visto como um banco privado, que quanto mais bilhões de lucro dele é mais importante. Não, porque os bancos privados têm isso, porque não tem nenhum papel social. Infelizmente, não cumpre o seu papel social, que a Constituição diz que deveria ter. Mas o papel social do banco privado é aumentar o seu lucro, né? Explorando os funcionários dos clientes com taxas de juros absurdas, tarifa, cartão de crédito. O banco público já deveria ter um outro papel. O banco público não ter um outro papel, que é ser público, ajudar no desenvolvimento do Estado, nas regiões, e esse papel o Banrisul tem, o Badesul tem, e nós, nesse debate, nós ficamos, por isso nós não concordamos em nenhuma das posições. Nós concordamos com a posição do Matheus e da Débora, no caso de que a venda das ações ela é prejudicial ao Estado. Isso é claro, qualquer especialista, não precisa ser nós, do Sindicato Bancário, que defendemos o banco, qualquer especialista diz que ela é prejudicial desde o governo. É só fazer conta, né? Então não é problema. Mas nós somos contrários também, isso que eu queria deixar claro aqui, à venda do Banrisul, à privatização do Banrisul. Achamos que o Banrisul é importante, sim, para o nosso Estado. O Banrisul não só é um patrimônio do Estado, mas ele ajuda a desenvolver o Estado. Ele é importante para um governo que está com problemas de caixa. Se o banco for bem, a gestão for boa, continuar tendo lucro, vai ter mais dividendos, agora muito menos, porque o banco se livrou da maioria das ações, infelizmente, e foi um prejuízo isso, porque, como disse a Débora, só agora perdeu 200 milhões. Eu disse que a longo prazo do governo perdemos quase 800 milhões, ou seja, o Estado só perde com a venda das ações. Então, nós poderíamos estar em outra situação financeira. Eu acho que o Estado deveria procurar outras alternativas de sanear o seu déficit, como, né, o fim das isenções fiscais sem nenhuma contrapartida para o Estado, cobrando os sonegadores, vendo a questão da Lei Candir, do encontro de contas. Então, tem várias soluções que o Estado podia fazer, e, infelizmente, os neoliberais sempre têm a solução mais fácil. Entrega o patrimônio para os meus amiguinhos da iniciativa privada, que eles ficam bem e a gente se livra desse pepino. Só que o Estado continua falido. E o exemplo eu dei, os outros estados, todos que tiraram o sistema financeiro, continuam falidos na mesma situação do Rio Grande do Sul. Então, essa era a nossa manifestação de defesa do Banrisul público e na mão do povo gaúcho. Obrigado. Muito bem.